Gente, então, estamos aqui com o Regi, com a Joana, da Vale Ambientes, hoje, né? Mas vários negócios aí do passado. Eles estão aqui para contar um pouquinho da história, contar um pouquinho dos desafios deles. E a ideia é a gente bater um bate-papo bem sincero em relação ao histórico de vocês, como que tá a empresa, o que que vocês pensam, o que que a empresa faz. Eu acho que é bem importante isso também. Então, não sei quem começa primeiro, quem prefere, se é o Regi, se é a Joana. Primeiras damas, né? Primeiras damas. Primeiras damas. Isso aí, Quem é vamos a aí. Joana? Fica tranquila, quem é a Joana? O que que é a formação, de onde veio? É isso aí. Então, a Joana é enfermeira formada, Ó, primeira né? novidade. Não sabia. Pós-graduada em gestão hospitalar. Eu trabalhei 10 anos em um hospital como enfermeira-chefe de um centro cirúrgico. E pela correria do dia a dia, a maternidade fez a gente sentar e conversar, que era um momento que ele estava precisando de alguém para ajudar ele. E então eu abdiquei da minha profissão Formação? de formação e fui trabalhar junto com o Reginaldo na Vale Ambientes. E já fazem 5 anos daí que eu estou com ele. Surpresa pra mim, não sabia. Tu nunca me contou isso. Então, ô Guilherme, já agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa empresa. A gente, Que se isso. sente muito valorizado por E isso. é o primeiro, tá? Ó, show de bola. Muito, Primeiro. Legal. Viu muito só? obrigado. Eu, me chamo Reginaldo Seixeto, sou natural de Lauro Miller, sou apaixonado pelo meu trabalho, sou um fazedor, um executor. Então, hoje a gente tem a Vale Ambientes, onde a gente tem dois braços, né, que é a venda pela internet, né, de imobiliário. Que a gente tá tentando dar uma força, né, Regi? É isso aí. Hoje, onde, graças a Deus, a gente está enxergando, assim, um horizonte bacana. E também temos a parte de móveis personalizados, onde a gente faz todos os ambientes com toda a estrutura, onde é projeto, gestão e execução pela Vale Ambientes. 100% pela Vale. 100% pela Vale. Ô, Joana, que hospital que era que tu trabalhava? No Santa Terezinha, em Braço Norte. Braço Norte. Tu é de Braço Norte. Sou de Braço Norte, natural de Braço Norte. Ela, 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 Ela te ama, né? Tu sabe disso, né? ela trabalhava num setor, Guilherme, que centro cirúrgico. Tu imagina uma Ah, sala igual essa, branca, o dia inteiro. O dia inteiro. fazer móveis hoje em dia é É fichinha. fichinha. Eita, nós. Então assim, foi bem desafiador para nós, assim, para ela principalmente. Teve uma evolução muito grande, porque antes o cliente dela literalmente precisava, né? Então era Vida ou morte. vida ou morte. É. Então hoje onde a gente luta pelo cliente, a gente, né, tá na ponta inversa, assim, foi um desafio bem grande, assim, uma evolução muito grande que a Joana como profissional teve também. E pra ti, Joana, como é que foi? Primeiro, como é que foi a decisão? Assim, tá, o Regi tá precisando, eu tô aqui e agora é um negócio que eu me formei, como é que nós vamos fazer? Então, todo mundo pergunta assim, mas por que que tu fez enfermagem? Eu sempre admirei, né? E eu me apaixonei. É uma profissão linda, maravilhosa, mas como o Reginaldo disse, eu entrava às 7h30 da manhã no hospital, muitas vezes não almoçava, porque eu priorizava a vida das pessoas. E a gente acaba ficando com um campo de visão muito limitado. E a gente não evolui nem como pessoa. A gente lida com a dor dos outros e acaba não cuidando de si. Então aquilo ali estava me consumindo já. E eu chegava em casa cansada, chorava, Sim, eu imagina. batia muito de frente Pressão psicológica com é loucura. médicos, né? Então, eu tenho uma experiência, assim, eu tive professores maravilhosos na faculdade, mas lá dentro eu tive professores muito bons também, dentro do ambiente profissional ali. Mas chegou um momento que eu disse pra ele que eu não queria mais aquilo ali. E aí ele disse, não, calma, eu por mim tinha pego, largado tudo de um dia pro outro. Ele assim, não, calma, a gente tem uma família, a gente tem uma casa. E ele sempre foi muito pé no chão. Eu E sei. aí eu peguei Sempre pé no chão e. sempre bem Não, vamos ajustar seguro. aqui, vamos ver. Eu sei É como é que isso é. aí. Eu E tenho um perfil. Eu Eu vivo na queria. pele isso Eu, daí. eu, eu gostaria de ser um pouco mais ousado. Até uma das minhas metas pessoais aí que eu coloquei é ser um pouco mais ousado, sabe?
Pra tentar arriscar um pouquinho mais. Mas mas o risco arrisca. calculado, né? É. O risco calculado. E aí eu Nós peguei temos as pra frente aí, e aí eu peguei as minhas férias e nesse período eles, não, vem me ajudar aqui pra ver como é que é. Se tu gostar, tu pede as tuas contas. Aí a gente foi, era um fim de ano. Foi na pandemia, não foi? Não, foi um ano antes da pandemia. Eu saí assim no 19. tempo, eu saí no final de 2018 pro início de 2019. Então foi assim um período que ainda bem que eu saí, eu digo. Claro, poderia ter ajudado muitas pessoas, mas saí no momento certo, senão eu teria que ter me isolado de muita gente que eu amo e da minha família e tudo mais. E a gente começou em uma metodologia de móveis sob medida, móveis planejados e tal, e a gente foi abrangendo a área das peças soltas e começamos com o site. E aí foi onde a gente também teve uma abertura bem maior para isso. Ela saiu pra montar o site. Ela saiu porque... Porque tu vinha da tecnologia, né, Red? Sim. O que tu tinha antes da Vale? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Com 9 anos. Há 9 anos eu trabalhava no período da tarde, de manhã eu trabalhava. Dos meus 9, trabalhei em poucos lugares, mas trabalhei desde cedo. Sim. Daí depois eu trabalhei numa padaria. Estava até contando a história ontem. Trabalhei numa padaria. Depois eu trabalhei na padaria na Mão do Sul. Um cara veio de fora, um Peter, agradeço por ter conhecido ele. Hoje, ele infelizmente falecido, mas um cara muito pra frente. Ele era coronel da aeronáutica e o cara foi para Grão-Pará. Do nada. Do nada. Imagina. Ele do nada. É que nem eu fui pra armazém. Como assim? Armazém? E ele pegou, ele precisava de alguém que fizesse a instalação de um computador. E eu fui abençoado que meu pai me deu um computador quando eu era novo. Porque eu sempre fui muito batalhador. Meu pai me deu um computador e eu sabia, né? Fuçador. Fuçador. Sem ter o que tem hoje de tecnologia. Sim. Sabia... Internet de escada, né? Escada. E daí eu peguei, ele me conheceu e eu tinha 14 anos nessa época. Daí ele eu preciso montar um computador. E com 14 anos ele pegou, mandou o computador. Quando ele chegou, eu já tinha montado, já estava funcionando. Ele tinha uma empresa muito pequena, 25 funcionários, né? Para moldura, que ele veio do ramo de moldura, né? Mas ele era um cara muito de processo de gestão e tecnologia. Então, dali eu trabalhei algum tempo ali. Daí depois eu fui trabalhar na Casa Silva. Não sabia. Trabalhei 2 anos lá como técnico de informática. E daí depois eu tinha 2 colegas que trabalhávamos junto lá. Daí a gente um dia combinou, vamos colocar uma empresa de recarregar cartucho. Na época tava bombando. Cartucho toner. Cartucho. Nós pegávamos aquelas HPs e metia o book. Lembra? Eu já fazia uma impressora de book. Daí a gente saiu, eu e meu colega, a gente saiu. Daí daqui a pouco o Edgar tinha uma empresa já funcionando, chamada Infovale. Daí ele chamou a gente para trabalhar junto. Vamos fazer uma empresa. E onde a gente dava manutenção. Em Braço do Norte, Tubarão, a gente dava manutenção em várias empresas. E daí naquela época ali a gente já abriu o primeiro e-commerce. Em 2006. Tu comentou comigo. Na época, e-commerce, Cinco. pra fazer, já era uma 2006. briga, né? 2006. Só que a gente não tinha financeiro, Sim. não tinha Logística. não tinha conhecimento, Não tinha nem informação, não né? tinha crédito, entendeu? Então a gente entrou na época para vender eletrodomésticos, esse tipo de coisa. Mas Som, já vendia. automotivo. Foi o primeiro site que o Rafa fez. Ele não era nem crime, não era nem era Idealize, nada. Era Rafa, ele. vem cá e me ajuda aqui. Foi o segundo, acho. Foi o primeiro Bike Adventure e foi nosso. Então eu já tenho essa aptidão pelo site, sempre vi isso que sempre eu sei que isso dá certo desde essa época. Então eu quis trazer isso, depois eu fui pro móvel planejado. Tá, e o Regi, como é que foi porque de tecnologia pra móvel planejado Como é que foi isso? 360. Tu te formou ou não? Não. Tu Comecei três faculdades e não terminei nenhuma. Tá bom, tá que nem eu. Eu fiz educação física, administração, e daí a última eu nem me lembro o que era, mas eu não concluí nenhum. Parei no 6º semestre. 2 semestres pra me formar em administração. E eu parei. Eu não concluí nenhuma. Mas enfim, assim, eu sempre tive essa vida de corre aqui, faz lá.
no começo é aquela coisa que tu tem que fazer tudo, Tudo. né? Desde Então, o cafezinho até passar o pano da noite. daí às vezes tu não consegue, cara, entendeu? Tipo, a gente prioriza umas coisas e outras, mas assim, a gente também tenta se desenvolver de alguma outra maneira, né? Então a gente foi nessa. E Ele daí a não gente, é graduado, mas os cursos que ele assiste, os livros que ele lê, Não, eu acho que vale valem mais? muito mais do que a graduação que ele Com poderia ter certeza, feito, com sabe? certeza. É que nem eu digo aqui, porque não que eu seja contra quem faz faculdade, pelo contrário, acho que Não. é de extrema importância, mas hoje no mundo que a gente vive, eu acho que a faculdade serve muito mais por uma graduação mais técnica, um É. engenheiro, um médico, algo nesse sentido, do que um administrador de empresa. Hoje em dia, cara, eu quero aprender a fazer caixa de empresa, vou na internet, compro um curso que vai me ensinar só a fazer caixa. Então eu já resolvo algo que, né, Uhum. em 6 anos eu levaria para fazer, por exemplo. Mas eu incentivo porque isso é uma coisa que eu aprendi até. Aprendi, não aprendi, mas que eu tenho observado, na verdade. Quem conclui faculdade, no mundo que a gente vive hoje, que é muito rápido, demonstra que é uma pessoa que persiste, que segue, que avança e que faz um monte de coisa. Então, eu até tava falando com a Rê essa semana, eu falei assim, bah, que vontade de fazer uma faculdade. Só pra, tipo assim, cara, eu preciso terminar sei uhum. lá. Pra ter um Tem um, diploma, pra Pra ter uma ver. E ela falou a mesma graduação. coisa. Ela fez engenharia. Ela trabalhou muito com segurança do trabalho, muito tempo. Aham. E ela queria fazer engenharia porque ela parou no quarto ou no quinto semestre. Ela me falou, amor, mas é meu sonho terminar. Eu sei que não vai ajudar em nada, né? Diz ela. Alguma coisa vai, mas não vai ajudar em nada hoje no momento que a gente vive. Mas eu preciso terminar. E é um negócio que, né, a gente. Eu não tenho vontade, assim, de. Só pensando, putz, cara, será que era? Vale a pena? E eu tava até olhando, tem algumas faculdades que fazem pós sem tu ter a certificação. Então, pra mim, hoje, sim, sim. talvez no momento que eu tô, vale mais a pena. Mas, enfim. Eu acho muito válido a faculdade, porque a faculdade, às vezes, ela não te ensina o campo de batalha. Não. Isso, mas assim, ó, eu vejo que é um complemento. Então, assim, por exemplo, na loja, a gente tem arquitetas, Tem que... né? Tem quem não é, que tem, por exemplo, o Rodrigo. O Rodrigo é um extremamente técnico, ele não, ele parou no meio do curso, entendeu? O diploma da vida. É o diploma da vida e da prática, né? Mas é. Mas eu vejo que a faculdade traz todo o embasamento, né? É isso tudo que a gente está falando. Então, complementando com o campo de batalha, que realmente que é aquilo do dia a dia, que a gente está ali lutando, cliente a cliente, fazendo acontecer, eu acho que isso vai funcionar, vai ser um complemento e vai tornar a pessoa mais capacitada, né? Não, eu concordo, até servir uma aguinha pra Obrigada. Joana, que eu sei que falta. Tipo assim, Regi, tá, tu não me respondeu ainda. E por que móveis? Por que móveis? Cara, hoje, eu dificilmente eu arrumo um computador na loja. Eu enjoei. Cara, sabe quando o cliente te liga só pra... assim, era só reclamação. Então, assim, eu não tinha virado a chave que aquilo a gente recebe pelo tanto de problema que a gente Uhum. resolve, né? Tamanho da bronca. O tamanho da bronca é o valor que a gente recebe. Então, na época, eu saturei, não gostava mais. E a gente tinha loja. Falei assim, vou fazer móveis. Móveis eu acho que é bacana. Tinha alguns representantes que falavam. E a gente... E o móveis, assim, é bacana porque tu vê uma construção. Tu vê um sonho, tu vê um desejo do cliente. Cara, a gente participa... A gente tem uma história junto com o cliente. Então, daí foi evoluindo. Daí, na época, tinha a loja de eletrodomésticos, acabamos separando da sociedade, cada um seguiu o seu caminho. Uhum. E eu não queria trabalhar com eletrodoméstico, margem muito baixa. Modelo de negócio não lhe Modelo dava. de. Não, para mim não dava. Então, eu saí em 2014, fui montar uma loja exclusiva de móveis planejados em Braço do Norte, onde foi a Vale Ambientes, planejados, né? A gente abriu em 2014. A gente vinha trabalhando nesse modelo de imóveis planejados e em 2000 né, a gente começa a aprimorar, começa a ter mais visão. Começa a resolver problema, porque que no fim das contas o cliente, cara, eu não quero comprar lá, eu quero que tu me ajude e resolva pra mim aí. É Mais ou isso aí. menos isso. E assim, uma coisa assim que a gente que eu aprendi assim há pouco tempo e às vezes a gente só não consegue executar alguma coisa porque a gente tá faltando saber alguma coisa. Então tá faltando aprender, né? Então
essa busca, até eu fui visitar uma outra empresa, onde às vezes eu achava que o meu processo, meu Deus, eu achava que era complexo. E quando eu vi o que era complexo de verdade, eu assim, pô, vamos fazer, nós vamos conseguir fazer. Então a gente deu um start, de onde a gente, agora em 2023, a gente mudou de Vale Ambientes planejados para Vale Ambientes personalizados, né? Então, hoje a gente fala em ambientes por completo e isso facilita porque hoje como a gente tem esses dois braços aí do móvel solto e o móvel Planejado. sob medida, a gente criou um ecossistema que a gente consegue atender, vender pela internet para o cliente, que a gente consegue mostrar o nosso trabalho de ambientes prontos, o cliente já tem uma prova social ali do que a gente faz, a gente consegue ter uma propriedade, né, enorme aí no que fala. Então, essa foi a transformação de 2023. E E, dois, 24. e 2024 a gente está em beta, que fala? Tá em MVP. Isso aí, é o Vale Home Staging, que a gente é um serviço voltado para potencializar o imóvel para venda. Então, isso é um trabalho. Isso já vem de alguns países já fazem um home staging, que pega o imóvel. Em outros países eles já estão no retrofit, né? Sim, Que é é que não pegar. tem mais como construir, já foi, né? É só reforma, reforma, reforma e melhora, não tem muito. Eu fui pra Londres lá, cara, e é engraçado porque não tem aonde é verde não pode mais construir. E o que eles fazem é eles derrubam todo um prédio, fazem tudo de novo, ou de repente tu vê assim as fachadas tudo mudando, obviamente mantendo Modernizando, né? Mas é bem isso, assim. Eles dizem que é a terceira. É como se fosse a terceira revolução da reforma, né? Imobiliária. Imobiliária, Imobiliária. exatamente. Que no Brasil a gente não tá nem na segunda ainda. A gente vai chegar, vai Vai. chegar. Então, daí houve umas adaptações aqui para o Brasil e eu fui visitar uma empresa e essa empresa, ela já tem o seu próprio ecossistema que ela até constrói. Ela tem um foco dela, claro, que fazer para o cliente final, mas o objetivo do homestage é fazer para o construtor, para quem quer vender a casa. Uhum. Então, existe uma metodologia, onde a metodologia de arquitetura ela mistura um pouco de neuroarquitetura e neurociência, Uhum. onde você tem que desenvolver um projeto que seja comercial, porque você vai Sim, mostrar, vai tem que mostrar, valorizar. ele tem que valorizar, tem que atender às necessidades de mercado, que hoje a família mudou muito rápido, né? Uhum. Pandemia para cá mudou muito rápido. O cliente, ele hoje busca pronto, né? Ninguém mais... Facilidade. Comodidade hoje em dia, né? Hoje é para ontem, né? Para ontem, para ontem, para ontem. Então, a casa também ficou para ontem. E ninguém mais tem paciência para lidar com eletricista, com encanador. Então, o homestage, ele contempla tudo. Ele contempla desde o projeto, gestão e execução. É processo. É bastante. Mas, ô Regi, e na prática, assim, explica melhor, não na linguagem técnica, mas, por exemplo, assim, ó, quem quiser. Vamos supor, eu vou fazer a propaganda aqui, porque daí vai contar, né? Vai que vem lead, daí ele já vende lá. É isso aí. Tipo assim, ó, eu hoje. Quem são os clientes que tem que chamar a Vale pra fazer o homestage, por exemplo? Construtor, tu já comentou. O construtor, mas assim, o cliente também, que ele é o empresário, é a pessoa que ele quanto é que vale, quanto vale o teu tempo? Uhum. Então a nossa maior dor resolver a maior dor do cliente é o tempo. A gente construir um processo onde a gente consegue resolver projeto, gestão e execução da parte interna de um apartamento ou casa. Entregar como se fosse chave na mão, assim. Zero, ou se eu tiver um apartamento usado e quiser fazer, eu posso? A gente não fez ainda em nenhum usado. O processo completo, né? Uhum. A gente está fazendo o novo Sim, ainda. novos. Então, nos novos. Então, assim, a gente já tem uma baita experiência que de imóveis que o imóvel, o apartamento, ele sem nada, ele é uma tela em branco. Uhum. Né? Então, para a construtora, eu vou dar um exemplo, para a construtora, para quem quer vender, ou para quem vai morar, hoje em dia os apartamentos aí são de 55, 60 a 130 metros quadrados, vamos dizer. Então, na hora que você chega dentro do apartamento,
você não tem noção do que cabe, do que não cabe. Chega ali, não vai caber a cama, não vai caber isso, não vai caber aquilo. Então, a mobília, ela valoriza tudo isso. Né? Ela valoriza a comodidade de estar pronto. O valor, não, daí existe um cálculo, né? Tem casos que o apartamento 700 mil, o cara investe 200, vende o apartamento de custo de 900, vende o apartamento por 1.400. Sim, já agrega valor. Já... Uhum. Absurdo. A gente teve até um caso lá agora. A gente tá com uma imobiliária de Florianópolis. E eles estavam com dificuldade lá e a gente assumiu. Entrou uma senhora agora através de um lead que quer uma casa de 2 milhões e ela quer pra ontem imobiliada pra ela Pronto. passar o Natal e o Ano Novo já com a família. Uhum. Pra tu ver o quanto isso faz diferença. Faz diferença. Não, é extremamente... É extremamente necessário esse trabalho. Então, assim, ele é bem complexo. Bem complexo. A gente tá mapeando os processos. Que você imagina, né? Desde o projeto até a execução da decoração. Sim, tem que comprar produto. Ixi. Comprar tudo. São 27 profissionais diferentes. Que tem que entrar na tua casa, que tem que ir lá abrir, que tem que, né, tem que receber mercadoria. Então, assim, a gente está estruturando para 2024 lançar isso oficialmente. A gente não lançou ainda oficialmente, mas a gente já tem feito alguns, é sucesso. E vai ser mais ainda. Eu vivi a experiência, acho que de alguns com a arte, né? Uhum. Por exemplo. Então, o Rafa fez, acho que em Laguna com vocês, se eu não me engano, né? A gente Faz fez uns 2 anos. vários. Mas lá foi exatamente isso. A gente tava com um apartamento, se eu não me engano, há uns 4 ou 5 meses já pra vender, não vendia. E daí a gente fez essa questão da mobília com vocês e vendeu em... Eu lembro até hoje, a oferta era assim, ó, passe o Natal e o Ano Novo com a sua família. Aham. E o apartamento valorizou um monte, era uma Sim. oferta e foi lá em cima com investimento também. Ainda mais assim, né? Em lugares estratégicos, né? Como Laguna. Vem uma pessoa, vem um cliente de fora. O cara não sabe tem nada. tempo. Ele vai ali, mesmo que... Aconteceu, tá? Isso é fato. A gente fez um apartamento, onde na época a gente gravava o pé direito. Uhum. Então, o apartamento ele tinha um vazio embaixo, que era um valor eu não lembro exatamente, era um valor X. A gente mobiliou, tava mobiliando no meio do processo, fazendo os vídeos, ele foi lá, olhou, cara, gostei desse apartamento e tal. E ele sabia quanto foi investido, Uhum. só que ele acompanhou o processo, ele viu, porque às vezes na hora que você fala, na hora que vai comprar, a pessoa não mensura. Uhum. Não mensura todos os processos. Ele foi ali, ele pediu, foi o Rafa, ele pediu que o Rafa pagou, ele pagou o que o Rafa pediu, e ele viu o trabalho que ele assim, ele poderia ter comprado mais barato. Mas ele foi ali porque já tava mais cômodo. Tá pronto. Uhum. Resultado Entendeu? final, Tá vale a pronto. pena. Tem pessoas que gostam do processo. Eu conheço de pessoas que gostam, como eu gosto Pô, do eu processo. não quero nem... Porque daí o cara é um empresário. Daí tu faz a conta. O cara vai sei lá, vai pagar 50 mil reais a mais, 100 mil, não sei quanto é que vai custar. Mas quanto é que ele de deixa tempo. de ganhar o estresse, pegar pronto, família, leva. Então, tudo isso conta, né? Tudo isso conta, né? Então, grandes cidades aí, grandes centros. A gente tem aí, né? Balneário Camboriú, Ali é modelo. Itapema. Ali nem vende vazio, né? Vazio não vende, não vai. Sim. É apartamento imobiliário. Mobília, porque é a galera que vem de fora, né? Vem de fora. É. Então, esse é o público ideal. Se fosse fazer uma persona, era esse, o público. Mas, assim, atende também a construtora, né? E também o cliente que ele não tem tempo, né? Então, é uma coisa bem legal, né? Até hoje, a gente fechou um e tá em negociação até, assim, finalizando algumas coisas. Tá só... Mas tá certo já, o cliente, assim... E a gente transmite a gente já fez o outro apartamento dele, né, que foi lá na arte. Então, assim, a gente transmite uma confiança. Esse esse reconhecimento que é top no nosso mercado, né? Então, a gente vai fazendo, a gente vai adquirindo esse conhecimento, a gente vai em busca, né? Vai em busca desse conhecimento, a gente já vai aprendendo, a gente já consegue trazer design bacana, a gente já consegue trazer produtos que daí a gente já traz para o nosso site também. Daí tem cliente que às vezes manda mensagem ali, tem em Curitiba. Vocês fazem apartamento em Curitiba? Hoje ainda não. Mas daqui a pouco... dependendo da demanda. Então, se surgir a demanda, a gente está fazendo agora em Florianópolis, a gente está com obra em Jurerê, a gente está com uma obra em Grão-Pará, uma obra bem diferenciada, onde é uma casa modular,
da Duraza, muito bacana, método construtivo top demais, entendeu? Outra Bem, propaganda aí, Duraza. Vão lá no site. Sarda paga Lá a carne, a carne. a carne. Não, ele paga a carne. Mas assim, é uma inovação muito top aí pro nosso, né, nossas empresas aqui. Então a gente está também prestando esse serviço, esse trabalho todo lá. Então é um mercado crescente que vai crescer mais ainda e a gente está buscando preparo, buscando referências aí onde tem de melhor, investindo em conhecimento para trazer para cá, para a gente poder atender nossos clientes. E o negócio legal daí, entrando nesse assunto, eu sei que tu participou de um evento de gestão, né, há pouco tempo, que é uma referência, o EAG, por exemplo. A busca de conhecimento não é só pelo produto, mas é por melhoria da empresa, né? E daí eu queria que a Joana falasse um pouquinho, que eu sei que ela fica lá na frente, né? A gente chega lá, ela tá pauleira. Como é que vocês dividem lá hoje, assim, as coisas de vocês? O Regi cuida dessa parte, eu fico mais com isso. Como é que vocês estão fazendo essa organização? O Reginaldo, ele comanda um todo, mas hoje eu tenho mais liberdade na parte de peças soltas, eu cuido mais da parte de vendas do site, né? E ele cuida da parte dos planejados, com montadores, com toda essa equipe que está fazendo o homestage. Então, precisou de algum atendimento do site ou na loja física, hoje daí eu faço o atendimento. Logística, vendas, né? Daí tem a outra Sistema. vendedora, daí tudo que for relacionado ao site, daí é com ela. Daí na parte, claro, de marketing ali, né? Daí fica, eu fico na ponta, né? Mas daí a gente faz junto. Então a gente também está fazendo um trabalho que a gente aprende lá no, né, no EAG, que é processo de pessoas, né? Então é uma coisa que sim, que a gente às vezes é fundamental, mas é bem trabalhoso, né? Então a gente mapear isso e fazer isso acontecer, fazer isso funcionar ali. A gente também está fazendo isso para poder também pegar os gargalos, né? A gente começa a chegar num patamar que a gente não consegue mais enxergar. Então, se não tivesse esse processo desenhado... Tem que profissionalizar, né? E hoje, qual é a maior dificuldade lá? Se fosse parar para olhar assim. A tua, e depois eu quero que a Joana fale também, né? Cara, a minha maior dificuldade hoje é fazer essa escala, sabe? Hoje eu não consigo escalar ainda no meu negócio. Tipo, por exemplo, vamos falar como se fossem duas empresas diferentes, né? A Vale Homestaging e a Vale Ambientes, que é a venda de peças soltas. Peças soltas a gente está trabalhando para escalar. Então a gente está aprendendo ainda, né? Então a gente está começando buscando transportadoras, que o nosso nicho de imóvel ele é bem complexo, né? A maior dor, vou deixar para a Joana falar o que é, que eu acho que ela vai dizer que tá na qual é a ponta, dor ela que sabe. Então, assim, é essa parte de escalar, que é essa parte do soltos, e do planejado também muito serviço. Então, se não tiver esse processo muito bem desenhado, as pessoas que são muito importantes, pessoas e os processos bem definidos, a gente não consegue escalar, porque são muitos processos. Então, a gente está nessa busca. Então, a minha maior dor é enxergar o processo e onde está do processo. Onde está o problema, os gargalos, o que dá para melhorar. É isso aí. Tipo assim. E eu acho que assim, eu falo muito porque aqui a gente olha muito para isso, mas é um negócio infinito, né, gente? Tipo, tu olha, organiza, beleza, arrumei. Daqui a pouco mudou alguma coisa, deu um problema, e daí tu, putz, se tivesse feito isso lá atrás, não tinha dado esse problema. Então, eu vejo muito isso, assim, que nem na escala. A gente traz um pouco aqui da experiência que a gente tem. Eu comecei sozinho também, hoje eu tenho 14. Cara, pessoas e processos é o que dá a escala. Fora isso, claro que estoque, daí tem outras coisas que vocês trabalham com produtos, né? Mas eu acho que ali a questão dessa escala que tu fala, tem vários pontos importantes, inclusive comprar certo, para vender certo, né? É uma gestão complexa, não é algo simples, porque dependendo da compra que tu fizer errada, é chumbo grosso. A grana vai ficar lá, né? Não vai, né? Não, acontece, né? Começou, né, até eu estava fazendo uma análise de estoque, a gente tem muita coisa que a gente comprou apostando, não, vai vender. Cara, não vem. E daí? E é engraçado, né? Às vezes tu não dá moral pra um negocinho quando vê aquilo ali que vem junto. E tu, Joana? O que pra ti lá hoje é?
Então, falando da parte de mobiliário solto, assim, a minha maior dor hoje é a parte de transporte. Não sei se era isso que ele ia falar, Com mas certeza. a questão E talvez seja a maior logística, objeção do cliente. a questão logística, eu já deixei de fechar a venda por não ter um caminhão para levar na cidade do cliente. Ou não ter um transporte de confiança, porque às vezes tem, O problema é como chega. mas o problema é quando Frisando chega. muito bem, né? Móveis, a gente vende móveis de alto padrão. alto padrão. Não é... Então a gente tem todo um cuidado lá de abrir a cadeira, embalar uma, A gente conferir faz, se tá certo. Todas as peças são devidamente vistoriadas. Mas, na hora que vai no transporte, só Deus sabe. Então, assim, essa é a maior dor do nosso e-commerce, assim. Vou te dizer que às vezes não é nem o investimento. E a gente faz toda a vistoria do produto, inclusive a gente coloca uma etiqueta, né? Para o transportador ter o cuidado, porque a gente embala aquilo ali com carinho. Sim, A gente fecha o pedido, fecha a venda do cliente com carinho. Porque é uma conquista, para muitos é uma conquista, né? Com certeza. Como disse ele, tem um valor agregado naquilo ali, é uma conquista. Às vezes trabalhou o ano inteiro para comprar um sofá agora no final do ano, que era o sofá dos sonhos. A gente embala com todo carinho, então a gente bota uma etiqueta, mas mesmo assim, às vezes tem alguém que não lida com o mesmo carinho que a gente e ao chegar lá não tá da forma adequada. Então, infelizmente, isso é um processo que a gente precisa melhorar muito ainda. Parte logística. De fornecedor, na verdade. Porque a logística está... Vocês sabem como funciona. O problema é o fornecedor adequado. E para onde que vocês já estão mandando sofá, banqueta, que eu sei que vende muito? Nós já estamos em 19 estados. Olha só, viu? Móveis em 19 estados, gente. Não Inclusive é? no Distrito Federal. Lá é forte. É forte. É um lugar que tem bastante cliente. Distrito Federal. A gente não tem mais fronteira, né? O digital, até eu conto esse exemplo, a galera não acredita. Uma amiga da Rê, no aniversário não, quando a gente ficou sabendo que a Rê tava grávida, se eu não me engano, ela queria mandar umas flores pra Rê. E dela me ligou e falou assim, olha só, que floricultura tem aí na cidade de vocês? Eu, cara, sei lá que floricultura tem, né? Vamos olhar no Google, bota no Google aí. Ela foi no Google e botou dela, floricultura tal, pegou o telefone, ligou, mandou mensagem, não, chamou no WhatsApp, se eu não me engano, pediu orçamento, deu tudo certo e a flor chegou ali pra Renata. Depois, mais pra frente, eu fui saber que foi uma floricultura de armazém que entregou, porém, a venda foi feita por uma floricultura de São Paulo. Então, eles estavam bem posicionados no Google em primeiro, ela ligou pra eles ligaram pra floricultura daqui, viram quanto eram os preços, passaram pra ela mandou entregar, eles entregaram, ou seja, ganharam grana. A gente não tem mais, a concorrência não é nosso vizinho, a concorrência agora é qualquer lugar, né? Então, é um negócio que... Se perdeu, e é um negócio que eu acho que é muito interessante, né, RG, que vocês não vendem imóveis, baratos. Todos eles têm muito valor agregado. E tu vê que é um comportamento que, pô, lá em Brasília a pessoa compra um sofá daqui e chega lá e vende outro e tem avaliações positivas que a gente sabe, né? Então, a gente sabe o cuidado que vocês têm com o negócio e o quanto é difícil, principalmente essa questão de objeção de fato. Porque tem, né? E se chegar com o pé quebrado, se chegar rasgado. A logística reversa, cara, também é terrível. É terrível. Não, a gente trabalha. Um dos nossos valores que a gente tem na loja é o sucesso do cliente, né? Que a gente. Essa é boa, né? Essa é boa. Esse funciona. Esse funciona. E assim, o produto, a gente faz uma curadoria. Se ele apresentar problema, ou o produto ou algum fornecedor nosso que não for íntegro, que não seguir nossos valores, a gente já descarta. Então, acontece isso também. Acontece. Às vezes a gente compra um fornecedor, às vezes tem uma cadeira que dá problema. Ou aconteceu agora há poucos dias, chegou lá, deu um problema em uma peça, a gente sabia que foi o lote, que poderia dar problema nas demais. O próprio fornecedor falou, não, pode recolher 6 e manda de novo, manda outra. Então, isso é um cuidado que a gente tem de enviar produtos de qualidade. Porque daqui a pouco começa a margem baixíssima, né? E daí chega, voltou, deu retrabalho, já foi. Tem que vender outra para tirar aquela ali. Se vender é prejuízo, na verdade. Então, a gente tem esse cuidado
de selecionar muito bem o produto para que não aconteça esse tipo de assistência. Eu acho que o nosso índice de assistência ele é muito baixo. Ele é bem baixo. Acho que não chega a 0,5% de peças. Não chega. Mas É a que o gente, cuidado é muito grande, né? É. Na hora da... a gente zela muito. A transportadora, a gente fez deu 2 problemas com a transportadora. Já No não... terceiro, no segundo alerta já tá ligado. Sim, porque... Então, no terceiro, mesmo que acontece, nossos produtos são todos eles com seguro. Chegou lá, deu problema, vai ser coberto. Mas a gente pensa no cliente, né? Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Assim, teve cliente que semana passada comprou, tu embarca hoje ainda 10 horas. O cliente pagou 10 horas, foi lá no depósito, a transportadora já deu certo, que era o dia que a transportadora passava. Daí agora tu chega lá no Natal, tu já marca uma festa lá, chega lá, o sofá chega rasgado, ou a cadeira quebrada. Cara, vai além dos móveis. Eu sempre falo, né? A gente não vende móveis, a gente compartilha momentos, né? Uhum. Então, de felicidade, né? Que o cliente vai guardar memórias naquilo ali. Então, a gente quer vender uma cadeira, quer vender uma mesa, para o cliente compartilhar a felicidade, né? Ter felicidade nela. Então, a gente trabalha com produtos de qualidade por isso. Boa. Mudando um pouquinho de assunto de produto e serviço, falando mais de vocês como empresários. Onde é que vocês enxergam a Vale daqui 2 anos? Daqui 2 anos. Vamos ver se vocês estão alinhados. Olha, eu enxergo um pouco mais robusta, né? Eu tenho alguns valores já que eu já imagino. O homem já tem meta, tô ferrado. Já. Ele já vai mostrar ali no caderninho. Não, vem cá que a gente já vamos fazer aqui. A gente aprende lá no EAG, né? Então, assim, a gente... Então, uma das grandes metas é colocar, rodar o home staging de uma forma que traz um ticket bacana para venda, né? Então, acho que a gente já subiu de patamar, né? Quando tu consegue atrair esse tipo de cliente. E na parte de soltos, também a gente pretende lançar A gente já faz isso, mas é uma consultoria online, onde o cliente já envia. Hoje já tem isso, já envia. Ele já Manda envia, foto. ele já envia um projeto pra gente e a gente faz uma consultoria. Mas assim, o cara está disponibilizando isso de uma forma online profissionalmente, onde o cliente ele vai se sentir seguro que prestar o nosso serviço que a gente faz ali na loja, prestar online. Uhum. Entendeu? Então, acho que a Vale Ambientes, ela transcender esse negócio de imóveis. Entendeu? Tem todo um conjunto aí nos próximos Não é 2024, 2025. Não, é desafiador, mas a gente vai chegar lá. E a Joana, mesma coisa? Sim, é o mesmo, né? A gente caminha junto, mas eu ainda quero ter uma pecinha da loja em cada estado do país, né? Isso, tendo em vista que a gente tem essa dificuldade de logística, é um desafio que eu acredito que é bem grande. Com certeza. E hoje nós já estamos em 19 estados. 19. Ontem ainda eu olhei. Então, eu ainda quero ter uma banqueta, uma cadeira da Vale em cada estado do país. Quer dizer que a gente consegue atender todo o Brasil. Ela é mais audaciosa que tu, tá? Precisa, né? Precisa. Precisa pra puxar. Uhum. Às vezes a gente chega, puta, eu falo pra rir, às vezes dá vontade de atirar tudo pra cima e... Vou fazer sozinho essa porcaria. Não, antes de sair, eu tava conversando com uma cliente ali, dizendo que tava embarcando as cadeiras dela. E ela tinha pedido pra mandar pra Porto Alegre. Aí eu conversei dela assim, seria muito se eu pedir pra te mandar pra Santana do Livramento. Nossa senhora. Aí eu não conheço, fui pesquisar Longe no Google, pra né? burro. Assim, gente, é quase lá no... Oeste, na no divisa Uruguai. com o Uruguai. Aham. Deu assim, nossa, que legal. Alguém do Uruguai vai ver um produto nosso lá. Uhum. Com certeza, é um consultório, então alguém vai ver. Eu fiquei pensando assim, poxa, que massa. Que legal. E é o desafio, né? Putz, será? E agora, pra levar até lá, como é que é? Tem transportadora? Não tem? Já, Aí começa a correria. Já achei, já tá tudo certo. Já tem previsão de chegada lá, tudo certinho. Então... Viu só? Vende pro Brasil inteiro, gente. Brasil Só inteiro. entrar, valeambientes.com.br.
o seu móvel está lá, com certeza. Aí, ó. Propaganda. E a gente personaliza todos. É um grande diferencial nosso. A gente personalizar. Desde o atendimento, que é personalizado, porque esse nicho de mercado, eu quero a cadeira, mas ela tem que ser de couro, couro verde aqui, tem que ser na cor champanhe, para combinar com o meu projeto. Então, é esse tipo de consultoria que, às vezes, o cliente busca com um arquiteto, a gente vai ter online e fazer isso no site para a gente poder agregar uma venda de um ticket mais alto. É bacana. Muito bom. E pessoalmente, a ideia é ficar com a Vale Ambientes para sempre ou tem outros planos? Eu nunca pensei, vou te falar que, assim, para sempre... Para sempre é difícil. É difícil, né? A gente fala isso, para sempre De repente tu faz enfermagem e vai os dois pro hospital. Não. A Joana não volta. Não. Isso aí pra mim tá legal. Prefiro me incomodar com o transportador. Cara, assim, às vezes a gente só dá valor, né, na situação da gente, porque quando a gente, né, se põe em outra situação que é bem pior, né? Agora, sobre o futuro, assim, eu não sei. Vou te Mas dizer tu que pensa muito, vocês pensam muito assim, tipo, lá na frente ou não? Cara, vamos fazer o agora e... A gente nunca foi de planejar muito. Cara, assim, ó, eu sou planejador de curto prazo. Sabe que eu também tenho essa... Eu não... Primeiro que eu acho que tem algumas coisas importantes aí nesse meio do caminho, né? A gente vê um mundo que não der mais pra planejar tanto. Cara, pode vir outra pandemia e faz o quê? E aí? Uhum. Sabe? Então, assim, eu olho muito aqui de 3 meses, mas eu queria né, entender de vocês, assim, conversar, porque como que vocês enxergam isso, né? Porque eu aqui lido muito com, cara, eu preciso fazer hoje o que tem que ser feito. E se eu fizer, lá na frente a gente vai colher frutos. Mas a gente sabe que tem uma galera que, né, não, eu tenho que, daqui 3 meses eu tenho que ter tantas coisas. Tá, eu vou fazendo isso, mas eu queria... Mas acho que o empresário, no geral, claro, ele tem um norte para a empresa, né? Tem que Mas ter. ele, acho que muito detalhado, assim, eu acho que é mais o consultor, não o Mais um empresário. detalhe. Não tem como ser muito metódico, Porque né? o cara que é empresário, tu Regrado. sabe, tem que fazer, errou, fazer de novo, É. acontece, resolver pra frente, fazer outro. Então, esse crescimento interno que tem que acontecer pra gente fazer isso. E daqui a pouco chega, às vezes, um patamar que a gente começa a pensar, e agora? Mas ainda eu acho que a gente não tá nesse patamar ainda. Tem bastante... Tem bastante tempo ainda Tem que abrir todos os estados ainda, tem um monte de coisa pra acontecer. Bastante coisa. Oi, Gi, e em relação a princípios, a coisas que te motivam, onde é que tu busca o teu conhecimento? O que que hoje pra ti, assim, cara, eu olho pra isso aqui porque eu tô vendo que isso aqui é o caminho. Tu tem algum lugar que tu olha, tu consulta vários lugares? Uma coisa que, né, tem uma frase do Marcelo Germano que ele frisa muito que pra gente chegar a um novo patamar tem que adquirir novos conhecimentos, né? Então, isso é fato, né? Às vezes Com certeza. A gente é ignorante, na verdade, né? Por isso que a gente não cresce. então, às vezes eu pensava muito nisso e às vezes eu via que assim, alguns problemas, então aquilo me abatia muito. Então, de 2000 e uns 3 anos pra cá, eu assim, não, eu vou me conhecer. Eu tenho que me conhecer, né? A gente investiu muito em conhecimento nosso, autoconhecimento, né? Eu fiz EAG, eu fiz alguns outros cursos que possibilitam isso, a gente conhecer o jeito de ser, né? Então, essa é uma forma de buscar esse conhecimento. Então, onde a gente vê que aquilo era muito pequeno perante ao todo, né? Eu ainda, assim, né? Eu ainda volto naquela que eu acho que a falta de desenhar o processo, às vezes o probleminha é quando tu não sabe onde é que é o fim, Tu não vê, tu não... não acho que todo problema... Então, eu acho que as coisas melhoram quando a gente se melhora. Então, Acho que o Flávio, se eu não me engano, ele fala 50% do crescimento vem do autoconhecimento. Tu saber onde é que tu tem problema, né? Então, é bem isso aí. E assim, colocar as pessoas certas pra ajudar a gente.
eu acho que é um fator que auxilia muito, assim. Por exemplo, a Joana, todos lá na loja têm, assim, são estratégicos, Uhum. sabe? Então, isso ajuda muito, né? Porque a gente tá ali como um comandante, mas é uma coisa que eu sempre trabalhei e trabalho para melhorar é a autonomia deles. Eu dou autonomia para todos os meus colaboradores que trabalham com a gente. Eles têm autonomia para fazer o que quiser. Desde o cara que está montando móveis, da Joana, o que tem que fazer? Não, faz assim, assim, assim. Mesmo que eu acho que na hora tá errado, eu poderia ser diferente, não tá errado, mas Uhum. né, poderia ser diferente, mas tem autonomia para fazer, daí depois nós vamos ver. Então, isso foi uma coisa que eu acho que possibilitou assim, um crescimento também, sabe? Libertar essa autonomia que vem lá do autoconhecimento. Que antes eu era muito centralizador. Então, a gente acaba centralizando Ele gosta de e fazer tudo, né? gosta. Tudo. E então, e assim, né? Às vezes o que acontecia? Às vezes o cara não vinha lá para entregar o móvel, eu largava o que eu tinha para fazer, às vezes uma venda, um negócio que eu ia fazer, a empresa crescer, eu largava e ia lá entregar a chapa e fazer, cara. Sim, só pra não dar problema Não, depois. para cumprir a palavra, que a gente uma coisa que um outro valor que eu tenho é a integridade, o compromisso. Então, se a gente fala que vai, a gente vai, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a Vale Ambientes tem isso estampado, sabe? E uma das coisas assim que me motiva muito, 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 eu fui num cliente em Tubarão e o cara falou assim: vamos fazer uma casa homestage. O cara falou: não, cara, eu sei que se a Vale Ambiente estiver junto, Vai sair. vai sair, é Nem vou sucesso. reclamar. Isso aí, ele falou bem isso aí. Essas palavras assim, cara, eu já sei que é certo. O cliente comprou porque ele viu que era vocês, foi lá. E eu nem sabia que o cliente conhecia a gente, mas acompanhava no Instagram, teve outros feedbacks. Cara, isso aí pra mim é o que mais motiva eu, Reginaldo, é isso. Na hora que o cliente disse assim, não, se é Vale Ambientes, é bom. Como se fosse a Brastemp, lembra da propaganda? Se é Brastemp. Brastemp é uma boa. Então, essa é a minha maior motivação. Profissional, né? E daí, pessoal é minha família, né? Com certeza. Eu sou muito família. Então, tenho uma pequena, né? Que mudou a nossa vida. Muda, E a né? minha família, né, pessoalmente, é isso. E profissionalmente, na hora que diz assim, não, se é Vale Ambientes, é bom, pode confiar. Trabalho pra isso. Boa. Até tu te impressionou, viu? Isso é impressionante. Eu gosto das emoções. O Rafa, quase que eu fiz o Rafa chorar. O Rafa se segura. Falar de filho, a gente se derrete, né? É. O meu fez 14 anos ontem. Eu tava lá no Rio Grande do Sul com ele lá. Cara, considero ele talvez a maior transformação da minha vida foi a chegada dele, assim. Imagina, 18 para 19, não tinha nada. Nós também. Vocês também? Nós morávamos num apartamento. Vou aumentar que a Ju não vai congelar. E a gente morava no apartamento e surgiu uma conversa, vamos fazer uma... mas na pandemia, antes um pouquinho da Antes da pandemia. pandemia. Daí veio esse negócio de pandemia e tal, e a gente tinha a gente morava no apartamento, mas é assim, o meu sonho é ter uma churrasqueira, que isso aflorou muito nas casas. Na pandemia, principalmente, isso tem um estudo do Marcos Araújo, né, que ele um salve aí para ele. Eu Estudioso. tive a oportunidade aí de ter os 2 livros dele, já li o primeiro, o segundo ainda tô nas primeiras páginas que o Juninho ainda fez o prefácio. O Juninho ficou de me dar. Eu tô até agora esperando. Eu vou deixar gravado que depois ele vai dizer: tu não vem aqui buscar? Porque. Tu não ganhasse o livro ainda? Não, ainda não. Ô, Juninho, traz o livro. Aí, ó, viu Não, só? o bichinho tá importante, Não, cara. não, nem vou falar. Esse prefácio, cara. Isso eu não vou falar. Porque o homem, pra marcar com ele, eu marco com o Bolsonaro e não marco com o Júnior. Tá louco. Agenda lotada. E na época, a gente, voltando na situação do transformador, vamos fazer a gente tem um terreno retirado da cidade, e vamos fazer uma churrasqueira lá. Cara, a gente contratou o Nico lá para fazer o projeto, cara. Na hora que ele apresentou, daí a gente começou a conversar sobre o briefing, né? O que vocês queriam? Sabe aquela conversa que quando o cliente faz o briefing,
ele quer um leão bonito, né? Uhum. Ele quer um leão com uma juba bem grandona, Uhum. né? Um leão bonitão, de pose, de postura. Mas às vezes a grana é pra um gato, né? Falta. E sem pelo ainda. A grana é pro gato. Mas assim, daí a gente fez um projeto ali, tal e tal e tal. Daí fez um projeto bem bacana. Daí a Valentina era pequenininha, daí começou a vir a pandemia. Daí esse foi um gatilho assim que virou a chave. Daí a gente disse, não, vamos fazer essa casa aí. Nós vamos dar um jeito. Então eu acho que isso mexeu lá dentro, no interior, que onde fez a gente buscar conhecimento, buscar transformação. Eu vou te dizer que assim, o visual, para mim, vale muito. E eu lembro que quando quando eu fechei o projeto, o Nico entregou uma maquete da casa. Ele entregou a maquete e botei lá na minha mesa. Lá do ladinho da minha mesa tem lá a maquete. E daí aquilo ali, na hora que eu disse, não, é isso que eu vou fazer agora. Vou direcionar minhas energias ali pra fazer isso. E, cara, a gente pensou na pandemia, primeiro achou que, primeiro a gente achou que ia quebrar. Todos. Depois achou que ia morrer. Né? Se morresse antes de quebrar, Tá bom. tava bom. Deixa as contas pagando. Não, é tipo assim, então foi uma situação difícil, mas ao mesmo tempo vem a reflexão. Então, assim, no apartamento, vamos criar ela no apartamento? Eu e a Joana decidimos, não, vamos criar ela como a gente gostaria, como a gente foi criado, assim, eu fui criado largado, fui criado Pé no chão. solto, né? Então hoje a gente vive numa casa, saiu do apartamento, a gente conseguiu, a gente vive mais tipo como se fosse um sítio. Então essa transformação veio assim 99% da filha, né? Então, que a gente lutou e transformou, e a gente vai em busca cada vez mais por isso. Por eles, né? Tem mais valor que a gente, né? Eu tô com uma de 4 meses amanhã. A Renata, antes, quando a gente conversava, porque eu tenho outros 2, né, do meu primeiro relacionamento. E é óbvio que ela entendia, de certa forma, mas ela não compreendia. Por exemplo, assim, acontecia qualquer coisa. Cara, independente do... Eu podia estar indo pra, sei lá, a missa do Papa, final da Champions League, um exemplo. Se eu tivesse que, né, largava tudo e ia pra ficar com eles. Aí a gente tava indo pra Porto Alegre essa semana, daí ela falou assim, amor, como eu não conseguia entender antes e agora eu consigo entender, mas não consigo nem explicar. Né? Porque vem, vale mais do que a gente, na verdade, né? Então é um negócio bem... E pra nós, a mulher tem isso muito forte, mas eu acho que o homem tem mais ainda. Porque é aquilo, né? No final do mês tem que fechar a conta. E a gente corre atrás por isso e tal. Tem até um videozinho falando sobre isso. Mas e tu, Joana? A Joana fala pouco, ela fica observando. É que eu me meto, eu acho. Eu me meto aqui, eu não deixo ela falar. Eu gosto de escutar, aprendi a escutar muito. 2 ouvidos e uma boca. Aprendi. Eu vi que a Joana também tá viajando pra São Paulo. Tá buscando conhecimento. Onde é que tu visitou lá? Nós fomos numa missão, a gente visitou o Magazine Luiza, a parte de e-commerce deles, foi bem legal. Logística monstruosa lá, né? É, bem legal mesmo. Visitamos uma pequena empresa que surgiu na pandemia, de uma arquiteta. Ela acabou perdendo o emprego durante a pandemia e ela começou a fazer bolo de cenoura em casa e montou uma fábrica de bolo de cenoura e hoje ela vende para o Brasil inteiro. Bolo de cenoura. E surgiu na pandemia. Então, um aprendizado bem legal, né? E visitamos alguns outros lugares, assim, pontos estratégicos, né? Para ver como é que flui o comércio, como é que é a questão de um centro, de um polo, né? São Paulo É um polo. São Paulo, eles estão... Cada vez que agora eu tô mais tranquilo, né? Antigamente eu ia pra lá, voltava pra cá e falava assim, puta, velho, eu tô uns 10 anos atrás desses caras, assim, não tem como. São Paulo, E daí tu tem que saber, daí avaliar contexto, né? Então, tipo, é um contexto diferente. O dinheiro deles parece que é diferente do nosso, né? É um outro mundo, então... Mas também serve pra gente valorizar onde a gente tá hoje. Com certeza. Porque é muita loucura lá. Lá eu não moraria lá. Não, o bacana de trazer de lá é a experiência dos lugares. Sim. Né? É porque assim, eu vejo que se o cara pode morar aqui, ele vai morar aqui.
Uhum. Mas a gente tem que trazer aquela experiência de lá. Uhum. Porque as coisas melhores, os produtos melhores, um serviço de arquitetura e execução melhor está lá. Então, por que a gente não pode trazer para cá? Valida antes lá, porque lá é mais rápido, Sim. né? Sim, muito mais pessoas, né? Muito mais consumidores. Então, a gente vai lá, absorve o que tem de bom, traz para cá e vamos implantar. Não é na mesma proporção, Com certeza. mas a gente tem potencial e clientes que consomem isso. Então, a gente vai trazer isso para cá e vai fazer acontecer aqui. Então, assim, esse exemplo nítido que eu tô te falando é como do Homestage. Com Tipo, certeza. todo mundo, né, se tu for observar, é São Paulo, mas não, a gente consegue fazer executar aqui. Claro, não é no mesmo valor, na Sim. mesma expressão que lá, mas Não nas devidas proporções, mas faz tão bem quanto, na verdade. Também Talvez até melhor. até melhor. Aqui consegue ter mais esse contato, né? Então, a gente tem que trazer essa experiência. Então, isso é uma coisa que também abriu bastante, abre a gente a visão, né, muito bacana. Eu participei já do Connecting Mob também, todos eu fiz 2 ou 3. Então, ali também é muito bacana, assim, onde a gente... onde o início né, o que eles falam lá, daqui a pouco 2 anos chega, 2 anos chega aqui. Então, eu lembro que no primeiro Connector, eles já falavam, cliente no centro, sucesso do cliente. Que eles falavam do corretor, né? De corretor de papel. Não, vocês não podem mais. Tem que fazer um vídeo. Os caras já, não, que vídeo, né? E hoje, o vídeo já passou, né? Ih. O vídeo já foi, Já né? tem o vídeo, quem não tá morto, né? Os que não fazem já não existem mais, provavelmente. E a gente, quando fala dessa questão do cliente no centro, né, é um negócio engraçado. Que não. Que eu tenho visto, eu sigo muito o pessoal do G4, Alfredo, esses caras assim. E os caras trazem um conceito muito inovador agora, que pra mim faz total sentido. Não é nem o cliente no centro, é a visão do cliente. Então, tipo, como é que ele te enxerga? Não é, eu vou tentar atender ele. Não, mas como é que ele tá vendo esse atendimento que tá dando pra ele? Então é um grau mais difícil ainda de tu conseguir enxergar isso. Porque às vezes tu tá fazendo, putz, por exemplo, lembra que eu te perguntei lá, sucesso do cliente, tu acha que faz sentido? É por isso, porque não adianta eu querer fazer coisas aqui que o cliente não vai enxergar. Ele vai dizer, cara, pra mim é mais do mesmo. Né? Então é muito isso, é a gente tentar ter a visão do cliente. Porque, de novo, o cliente que compra o sofá, provavelmente ele já sabe mais do sofá do que a gente. Certo? Ele já pesquisou, já entrou no Google, já entrou no YouTube, já viu 1 milhão de sofá, já foi numa loja, sentou no sofá e ele falou assim, tá, é o sofá que eu quero, agora eu vou fazer outra coisa, né? Então é muito isso, assim, é a visão do cliente e o atendimento. Pra mim, hoje, o diferencial é que não deveria ser, né? O diferencial tá sendo o atendimento, tá sendo resolver os problemas. Eu acho que esse é pro futuro é isso. E daí, quando eu fui pra Londres, lá um negócio legal, né? Até vocês sabem, porque a gente conversa bastante. Mas eles focam muito no longo prazo, né? Então, cada vez mais difícil tu trazer um cliente novo pra dentro da loja. E dificilmente, se o cara for bem atendido, ele vai pra uma outra loja. A não ser que tu não tenha o produto ou o serviço. Então, a gente vê muito isso, sabe? Essa questão de customização, de entender, falei com o cara hoje, a mulher tá grávida. Cara, vai se mudar daqui 3 meses, daqui 6 meses. Vai precisar de uma casa maior, vai precisar reformar, vai precisar fazer um móvel novo. É tu ter esse cara pra falar assim, fulano, lembra que a gente falou lá atrás? Como é que estão as coisas aí, sabe? Então é muito esse relacionamento, assim, é tu partir pra um relacionamento de fato, que é o que vai ter daqui pra frente. É como eu vejo o mercado funcionando, assim. Porque produto por produto, cara, tu vai no fornecedor, tu vai... Hoje, quando tu fala em nível de conscientização, né, o nível de... quando tu fala em nível de questão de inovação de produto, é muito difícil surgir algo novo. É mais do mesmo, um pouquinho diferente, mas não tem assim, não tem uma empresa que vende só tal produto e ninguém... Exclusividade hoje é praticamente impossível. Então tu começa a ganhar no relacionamento, não tem outra saída. Na customização, né? E uma situação que também eu acho que faz total diferença é criar um ecossistema, né? Isso aí pra mim é o... Então... E o ecossistema talvez não seja nem só tu, né? Mas tu ter todo o ecossistema que tu faz gerar e faz movimentar. É o que a gente tem... É o que a gente tem hoje na Vale Ambientes, né? O Homestage, ele é todo um ecossistema. De projeto, gestão e execução. Até porque vocês não fazem tudo, vocês já fazem... Gestão, né? A gestão do todo. O que é de nossa
de nossa, vamos dizer, de que a gente realmente vende, é o móvel sob medida e os soltos, mas a gente presta serviço de hidráulica, o cara comprou a torneira, a gente vai alinhar tudo, ele pode comprar onde ele quiser, algumas coisas que ele não quiser comprar com a gente, então faz toda essa gestão de trabalho, então a gente criou esse ecossistema, que é onde ele poderia comprar o copo aqui, poderia comprar né, tudo separado, mas aí, para fazer isso funcionar, e para fazer isso tudo alinhado, eu sempre falo, antes, para fazer uma casa, contratava lá o seu João, ele fazia tudo. Ele te entregava a casa pronta. Porque não tinha muitas opções. Uhum. Então, é igual na marcenaria, o design, o acesso era vou fazer uma cozinha, era só um tipo de puxadora. Hoje a demanda são muitas opções de tudo. Então, tem que estar isso muito bem alinhado, muito bem organizado e um ecossistema bem fechado funcionando. Legal. Eu vejo muito, assim, a gente tem aqui questão de... Essa questão da informação ela é complicada, né? Porque se tu for ver, dependendo do contexto, o cara vai te dizer que tu pode fazer o que tu quiser em qualquer direção. Eu acho que o grande segredo tá nessa gestão de falar assim, cara, vai por aqui que isso aqui é o caminho. É como eu faria, ou né, como a gente recomenda porque é o melhor. E daí é aquilo, né, Regi? A questão de ser interessante antes de ser interesseiro. Eu vejo muito isso de vocês. Tipo, vocês não oferecem uma coisa que tem dentro de casa só por oferecer pra tirar do estoque e vender. Não. Não, o negócio é, cara, faz sentido pro projeto. Uhum. Né? Então, acho que é bem isso, a transparência, aquilo que a gente fala, né? Valores e princípios que norteiam o negócio. Tem. Às vezes, né, a gente faz um projeto e acontece muito, né? Botaram no projeto, hoje a gente deve ter 100 sofás em estoque. 100 sofás. Deve ter, 100. E eles vão lá e colocam no projeto um que não tem, cara. Às vezes eu falo pra eles, pô, gente, olha um que tem. Dá uma força. Do 100, bota pelo 100, menos... Né, eu duvido que nesse 100 não tenha um que cabe aí. Não, mas esse vai ficar melhor ali e tal. Aconteceu isso ontem, hoje, assim, a gente tem, acho, uns 100 peças em estoque aí, será que não daria uma? Não, mas aqui vai ser melhor, porque aqui vai ter a funcionalidade de... para deixar no contexto, é uma área gourmet que tem a TV lá, tem uma mesa aqui, e ele é um sofá que ele faz divisão de ambientes, então ele vai é um encosto, ele vai para frente, vai para trás, então, não, tem que ser esse modelo. E às vezes eu falo, né, não, mas beleza, se é isso aí, tá, fechou, vamos. Então são essa situação aí que a gente tem que fazer acontecer, né? Ô, Guilherme, e agora eu vou te perguntar, o que tu vê... tu vai me entrevistar agora. o que tu vê, o que tu vê do mercado? Né, a gente, né, tá vendo aí cada vez mais grandes players de mercado aí caindo, né? Magazine Luiza, né? Um exemplo aí que... Americanos, Magazine Luiza. O que eu vou dizer, né, Regi? Assim, o que a gente nota daí com algumas questões de clientes de maneira geral. Hoje a gente tá com mais 60 aqui, né? Então a gente consegue olhar o mercado praticamente ponto a ponto. Porque eu não tenho só o e-commerce. Eu tenho a construção, eu tenho a imobiliária, eu tenho uma loja, eu tenho a farmácia. Então tu começa a ver aonde, né? Putz, se aqui caiu, velho, daqui a pouco é ali. E tu sabe que assim, ó, a gente... E daí tem várias influências que a gente, né, tem questão do governo, tem um monte de coisa que tá envolvido e que retrai um monte o mercado. Mas eu não vejo, assim, a questão da construção retraindo, sabe? E querendo ou não, a construção pra vocês impacta muito. Sim. Porque, cara, sai construção, sai mudança, sai, né? Então, assim, a gente olha um mercado... Hoje, nós temos mais ou menos umas 15 imobiliárias, construtoras, incorporadoras dentro do que a gente atende. E a gente vê que, sim, tem essa sazonalidade, tem, né, meses bons e meses ruins, mas a gente vê que o volume de procura por exemplo, uma casa nova, moradia, não baixa, né? Então, assim, o que eu vejo de um posicionamento é a gente cada vez mais tendo um ecossistema ou pessoas parceiras de confiança que vão fazer aquilo pra gente. Então, vou te dar um exemplo. Corretor imobiliário. Cara, hoje o que a gente tá notando?
Antes, o corretor imobiliário que ele fazia, eu vendo essa casa, eu vendo esse apartamento, tem isso aqui, e ele buscava pelo produto que ele tinha. Hoje, a gente já vê muito mais um movimento diferente. Tipo assim, eu tenho a Vale Ambientes que eu sei que tem de tudo lá. Eles fazem planejados, eles têm as peças soltas, eles têm um monte de coisa. Eu vou perguntar pra eles. Eu não vou olhar o produto em outro lugar. Se eles tiverem, eles vão conseguir pra mim, eu não vou me incomodar mais. Eu vejo a gente indo pra um lado muito, muito, muito disso aqui. De tudo. Se tu for parar pra olhar. Tu vai ver, eu tenho eu tenho um primo que tem carne premium. Cara, o cara não quer ir no açougue mais. Fulano, eu tô fazendo um churrasco aqui pra 10 pessoas. Eu tenho 50 reais por pessoa, me manda as carnes. O cara não quer nem saber que carne que vai vir. Sabe? Então, eu vejo esse nosso. Essa parte de confiança e comodismo crescendo cada vez mais. Inclusive, é uma coisa que eu tô falando, e daí eu falo dos corretores, porque eu tava fazendo reunião hoje, e é um mercado que a gente tem bastante. O cara ele não tem que se posicionar por ele ter a casa. Ele tem que se posicionar por quem ele é, e que se quem quiser comprar a casa bem comprado tem que ser com esse cara. A Vipilar, por exemplo, na imobiliária. Cara, a imobiliária em Braço do Norte é a Vipilar. Mas eles não têm o apartamento que eu quero. Cara, mas eles vão ter. Se tu chegar pra eles e perguntar, eu tenho, minha situação é essa, eu tenho isso aqui de dinheiro, eu preciso que tenha uma piscina, uma academia e alguma coisa nesse sentido. Então, procurem aí pra mim. Eu acho que o caminho é bem esse que vocês estão seguindo também. Da mesma coisa, o homestage. Cara, eu quero trocar de casa, mas eu quero entrar na casa. Inclusive, eu tive a experiência lá dos meus pais, eles compraram em Capão da Canoa, veio até o travesseiro da cama. Uhum. Tudo. Só abrir a porta e entrar pra dentro. Tudo. Não tinha nada, sabe? Então, eu vejo o mercado funcionando muito assim. E daí a gente vê, obviamente, que quando a gente fala de varejo, o consumo diminui bastante, né? Por isso que as grandes estão sofrendo. E a gente tem contato muito com grandes marcas, por exemplo, parceiros que fazem a mesma coisa que a gente, que atendem grandes marcas. E esse ano já foi um ano desafiador para eles, de maneira geral. Então, enquanto o pequeno sofreu, mas sofreu pouco, o grande, Sim. demissão em massa, fluxo de caixa com problema, quebrando, né? Um monte de coisa nesse sentido. Então, eu vejo assim que a gente tem que profissionalizar o negócio, profissionalizar, que é aquilo que a gente falou aquele dia. Tipo, cara, se tu tem um time, um processo de marketing que traz gente, um processo de indicação que funciona, um time comercial que sabe vender, que sabe ser consultivo, um processo que funciona que não dá problema, que tu não tem retorno, sabe? Eu acho que é a gente olhar o negócio nesse processo profissional. Isso é o que pra mim vai fazer diferença, assim, pra frente, pra todas as empresas. Mas e aí, pra colocar numa empresa pequena? Mas tu consegue ter processo numa empresa pequena. Tipo, que é aquilo que tu vai fazer. Por exemplo, vou olhar, vou desenhar desde quando o cliente entra até quando entrega. Cara, onde é que estão os gargalos? O gargalo tá porque eu não tenho uma transportadora. Será que eu não posso achar um fornecedor ou colocar para alguém dentro do meu ecossistema porque eu tô ganhando volume nesse sentido? Consigo, então vamos ajustar isso. Sabe, é tu olhar os pontos chaves que tu pode melhorar. E às vezes é uma mudança de chave pequena, sabe? Então, eu acho que isso que é o que vai fazer a diferença pra frente, assim. É o que eu tenho confiado muito e é o que eu tô fazendo aqui dentro. E o que eu tô recomendando pros clientes também. Assim, o que eu tenho notado é que, um exemplo, né, a Magazine Luiza, né, é que o marketplace está vindo muito forte. Então, assim, e tem muita gente que às vezes tem a conta tem que fechar. Uhum. É uma coisa que a gente trabalha para fechar a conta. E tem coisa que não bate, cara. Entendeu? Tem coisa que a conta não fecha. Então, o cara vai ali, vende um tempo, acaba... Tipo assim, que o marketplace também ele dá visibilidade para todos, Com né? certeza. Então, né, desde o pequeno, o cara entrou, vai ali, se o cara fazer um trabalho bom, ele vai conseguir vender. Não é fácil posicionar, mas tem como... Né? Uhum. Mas então, assim, é isso que eu vejo, às vezes, né, Magazine Luiza, esse pessoal que é marketplace, não sei se é isso ou não, mas é o meu entendimento, que acaba trazendo as margens cada vez mais para baixo, por isso que eles estão fazendo marketplace, que eles ganham na comissão,
Uhum. né? Então eles deixam o cara se matar no preço. E é onde Que é produto. se mata no preço, daqui a pouco não vai tendo produto, não vai tendo venda, ao invés de estar puxando, tá rebaixando. Com certeza. Então, Mas se tu for parar pra olhar, Regi, vem muito ao encontro desse movimento que vocês vêm fazendo. Como é que tu diferencia do mercado? Atendimento. Cara, esse é o que todo mundo espera. Fato. Tá, o produto. Tá, o produto eu tenho em qualquer lugar, em qualquer site, Tu não é uma fabricante, então o cara que vende, que tu compra, vende para outras empresas. É essa a diferenciação, sabe? Eu vejo. E daí, assim, quando a gente enxerga marketplace, por exemplo, hoje eu tava fazendo uma reunião com a Rede Fiat do Rio Grande do Sul. Os caras têm peça, assim, estoque bizarro. Bizarro de peça. E a gente tava conversando com eles, por quê? Porque faz total sentido eles terem um e-commerce. Porque o que acontece? A gente tem 2 clientes que é mais ou menos esse formato. É a Rede Fiat e tem um outro que é um parceiro dela. O que acontece? Eles têm um estoque de peça, parte de peça, que eles vendem para quem tá dentro de casa. O que eles queriam fazer? Cara, vamos pro marketplace e colocar lá. Por quê? Porque quando tu vai no marketplace, os caras estão comprando deles, botando no marketplace e vendendo. Pô, cara, mas se eu sou o cara que tem o maior estoque, o preço mais baixo, por que eu não faço um negócio próprio? Né? Porque quando vai pro marketplace, obviamente, tem a visibilidade? Tem. Mas, cara, a margem é absurda. Né? Os caras te matam na margem. Tu te dá o volume. Agora tu imagina assim, eu acho que o grande segredo não tá em vender. O grande segredo tá em vender melhor. Porque, vou te dar um exemplo. Vamos supor que hoje tu comece a ter 100 vendas de sofá no marketplace por mês. O quanto tua estrutura teria que inchar pra isso acontecer? Quantos transportadores tu teria? Quanta devolução tu teria? Quantas pessoas tu precisaria ter pra fazer isso? Sabe? Então eu vejo muito mais essa pegada mais consultiva, mais tratar o cara diferente, ter um serviço agregado que não é relacionado ao produto pra fazer diferença no mercado. Por isso que os marketplaces estão quebrando. E vão quebrar todos. O Coisa falou isso, né? O Barsi. Todos, 100%. Então foi Americanas, foi Magazine Luiza e assim vai. Por exemplo, assim, quando tu pega. E por isso que a conta tem que fechar, né, Regi? Quando tu olha o processo, marketing, comercial e pós-vendas. Tu pega 1, 2, 3 milhas. Maior investidor em ads do Brasil. Só que quando tu vai olhar o número, cara, eu tô gastando R$ 1.000 pra fazer uma venda de 500. Não vai fechar a conta. Vai dar problema. Sabe? Eu tô pegando o dinheiro do cara na frente pra comprar uma passagem há 6 meses depois, sendo que eu nem sei como é que vai estar o mercado daqui 6 meses. Então, tu vê, assim, essa galera fazendo esse movimento pra tentar e muito volume, mas a conta não fechando exatamente por isso. Sabe? Não tem como. Ou tu olha passo a passo, etapa a etapa, e olha o processo, ou tu infla e não ganha dinheiro. Essa é a grande questão. é isso aí. É uma das coisas que eu vejo que na hora que tu chega num determinado patamar, né, tudo aumenta, mas vamos lá. Receita, quando é pequeno, né, receita E o vai... custo pequenininho. Custo pequenininho. Daqui a pouco tu começou, tá aqui, o custo, né, ele tá emparelhado. Daqui a pouco tu sobe só um pouquinho aqui, mas esse custo vem aqui. Aham, é isso aí. Daí pra ti passar dessa zona aqui, tu tem que dar um pulo muito grande, Com certeza. sabe? Então assim, eu acho que essa entra naquele problema de processo de gestão e então esse controle de despesa aí, desse investimento, assim, eu tô sentindo na pele isso. Tu entendeu? Então, porque tudo tá desproporcional ao que tá da evolução. Quanto mais vende, menos sobra. É isso aí. Então, Essa é a conta que tá sendo. chega num patamar que daí, tipo assim, não, peraí. Tem que ter um ajuste, sabe? Então, é um desafio. É um desafio. A gente tem ideia, né? Vocês tiveram lá no evento que a gente fez, que eu falo da montanha, né? Tipo, cara, que montanha que tu quer subir? Ah, eu quero subir o Everest, beleza, mas a gente tem clientes que já chegaram pra nós e falaram assim, cara, eu não preciso de mais, eu não quero mais me incomodar. Eu já me incomodo muito. Eu sei que daria pra crescer, eu sei que daria pra... Cara, mas aí envolve gente, envolve processo, e é uma coisa que eu não quero mais fazer. Então eu quero ficar aqui. Isso aqui pra mim tá bom. Sabe? Então... Mas é algo que é perigoso também, sabe, Regi? Tu sabe que ficar parado é risco também, né? Então, Não é parado, né? É pra trás. Né?
Então, na velocidade que a gente tem. Por isso que eu digo assim, quando tu olha processo, olha etapa, olha número, olha onde tu pode. Não tem como dar errado, sabe? Tu vai ter previsibilidade. Cara, tá, se eu fizer isso aqui, vai chegar isso aqui eu consigo vender pra tanto, e assim vai. Até que uma hora tu tem esse número. Mas, de novo, precisa mapear processo, entender como é que funciona, ver o que que é importante. Pra cada 10 projetos que eu faço, eu fecho 5. Opa, então pra fechar 30 projetos, eu tenho que fazer a conta reversa. Obviamente que nas proporções, mas fica mais fácil, eu acho, sabe? Mas aí tem uma coisa que pega, consistência. É, E daí? esse é o problema. Consistência de fazer isso funcionar. É o desafio, é a energia que nem todo mundo tem. Né? A consistência de É. fazer o que tem que ser feito, fazer o que É. tem que ser feito. A rotina de fazer o que tem que ser feito. Isso, né, existe, né, altos e baixos para todos, né, ladrão pessoal, Com certeza. até do empresário, que eu acho que eu vejo que a nossa empresa melhorou porque a gente se melhorou. O CPF. A gente, Fortalece o CPF, o CNPJ a vai gente, junto. a gente se melhorou, né? A gente, né? E só que eu acho que também eu não acho, eu vou reformular, eu vou dizer que eu acho que um dos fatores que a gente melhorou a nossa empresa foi isso aí, foi esse ladrão de nós dois trabalhar junto e a consistência permanecer. A gente vinha falando hoje na volta, eu e a Rê, e daí a gente escutou o podcast do Marcelo Germano com o Wesley, da Lanione. O que que ele... Eu Ele escutei é, tanto cara que ele é eu... psicólogo, mas ele fala muito de performance, rotina e uma série de coisas. E eles estavam conversando sobre. Ele atende muito empresário que fatura bilhões e milhões. E daí eles perguntaram pra ele, o Marcelo perguntou pra ele, cara, qual é a característica hoje que tu enxerga de padrão de empresários de sucesso? E daí uma das coisas que ele falou assim primeiro, buscar sempre por aprender coisa nova, né? Uhum. E essa questão da consistência. É, cara, independente do que aconteça, eu vou, sabe? Não é fácil, né, gente? Eu tô doente por causa disso agora, né? Então, imagina, eu tô vindo numa rotina de, sei lá, agora com a filha pequena ainda, né? Acorda às 4 da manhã, vai dormir meia-noite. Mas é o que a gente fala, tem que ter um propósito, né, gente? A consistência. Qual é o propósito? Por que que eu tenho que fazer isso? Cara, eu sei que se eu não fizer, ninguém vai fazer. E se ninguém fazer, eu não consigo fazer, né, proporcional que, na verdade, pra mim é o principal, que é no final do ano lá, que nem eu digo, né, é tá tranquilo com os pequenos, sabendo que, ó, o que eu podia fazer esse ano pra eles eu fiz, né? Então, e daí é um jogo de equilibrar pratos muito difícil. Por exemplo, eu me pesei hoje, fazia 6 meses que eu não me pesava. Eu tô com o meu maior peso da história, 124 quilos. E pra mim isso é horrível, sabe? Porque afeta um monte de coisa. Então, pô, beleza, a empresa tá crescendo, tá acontecendo um monte de coisa, a gente tá contratando, tem cliente novo, que a gente tá escolhendo com quem trabalhar, mas e aí? E a que preço? E aí? Aí que tá. Hoje a gente veio conversando isso no carro e, cara, tem que mudar, porque não adianta. Se o CPF não tá bom, o CNPJ vai dar zebra. Se eu fico mal hoje, eu vou citar, o que acontece? Né? Claro que hoje a gente tem estrutura, tem mais pessoas na equipe, tem um monte de coisa. Mas, tipo, quando não tem isso, faz o quê? Mas se tu tiver mal, tu não vai querer... deixa pra Né? lá. Tá bom sim, Aquela não faz mais consistência, nada. cadê? É isso aí. Então, É. né? Então é esse ladrão pessoal aí que a gente tem que E quem é que puxa lá? trabalhar. Tu ou ela? Ou Nós os dois? Nós Quando um dois. tá na bad, o outro, não, vamos lá que não dá pra Nós parar. dois. Não, nós dois. É um pouco de cada lado. Às vezes ele é em alguns pontos e eu em outros pontos. Aham. Não, mas é nós dois, é equilibrado, sim. É. Esse de puxar há um equilíbrio. Top. A última ele me puxou, me jogou e agora ele tá escapando. E foi. Ó, ele nem lembra. Ele mandou um meme ainda hoje. Não, Ó. vamos fazer Ah, da academia. e tal. Putz, eu tô com essa daí, faz, ó. Não, cara, mas assim, ó. É a nossa máquina, né? Até o grande, né, o Juliano que fala, nossa máquina. Uhum, A nossa máquina é o nosso corpo. uhum. E daí? E é fato, né? A gente trabalha, busca um conforto,
E daí? Se nosso corpo não Se parar, dá ruim. parar dar ruim, ou... Eu não sou fã do Pablo Marçal, mas ele fez um podcast com o Joel J. Ele é o Marcos Paulo, que é o sócio dele. Não sei se vocês já viram. Eu já vi tantos também Eu dele. já vi umas 3 Só, vezes. só que eu, não me- É novo eu agora. tenho um problema terrível com o nome Lembrar de o nome. pessoas. Entendi. Ó, nome de pessoas, placa e chave, carteira, cara, Eita, não é nós. comigo. Mas vale a pena olhar, assim. Eu não sou um fã dele porque tem coisas que eu não concordo. Mas são caras que são muito visionários, assim. E eles falam muito isso, assim, da questão do corpo e da mente estar alinhado, porque senão não vai. Aí eles usam um exemplo bem bacana, assim. Por exemplo, eles têm uma frota de avião. Tem um avião que vai a 13 mil pés. E tem outro que vai a 40 mil, por exemplo. E daí eles fazem a analogia assim, que o avião de 13 mil pés, que é, por exemplo, eu hoje, não consigo chegar em 30 mil pés. Senão vai dar problema. E hoje o que eu tô tentando fazer é isso. Eu sou um avião de 3 mil pés que tá tentando fazer 30 e tá dando ruim. E vai dar ruim. No EAG, o Marcelo Germano também, ele... Tanto é que ele põe... ele fala muito da rotina. Tu ter muito bem desenhado a tua rotina. De cuidar do teu corpo Aham. e da tua mente. Tanto é que ele... E hoje, por incrível que pareça, hoje eu conversei até com o André Batu, Uhum. hoje lá no Júnior, e ele comentou, daí ele falou que, dando uma mentoria, aquilo que o, né, que está se fazendo muito já nos próprios imóveis, trazer um sentido, né, nos imóveis, e o empresário, né, o empresário, as pessoas, esse apelo emocional, né? Então, o cara cuidar da saúde do corpo, né, da mente para poder funcionar. Hoje, tudo muito acelerado, o WhatsApp Cara, o WhatsApp, ele é muito bom. É o nosso melhor vendedor. Mas, é o nosso senhor feudal também. Quanta coisa a gente Nos deixa de escraviza. fazer, deixa de... É. Por conta do WhatsApp. Uhum. isso é uma das minhas metas. Eu quero diminuir meu uso fora. Eu quero ser produtivo. Na hora que eu tenho que ser produtivo e na hora que eu quero ter que chegar em casa. Então, eu quero... É uma das metas que eu quero estabelecer para 2024 aí, que eu quero... claro que, né, a gente precisa, né? Mas a gente com certeza consegue diminuir um pouco aí para ter um pouco melhor. Às vezes chega em casa, daí... Aconteceu comigo essa semana. Eu cheguei em casa com a Valentina e... Daí ela assim, vamos brincar com os cachorros e tal. Daí eu fiquei no WhatsApp, não era nem o WhatsApp, era resolvendo coisa, mas, tipo, Não ia mudar nada daquele momento pra amanhã de Pra manhã. amanhã de manhã, exatamente. tudo certo, entendeu? Só que a gente tá acostumado nessa ansiedade de resolver, e isso vem prejudicando, assim, aquela coleção de memória que não vai Com voltar certeza. mais, Com né? certeza. Então, voltando ao assunto lá do Marcelo Germano, ele fala muito isso. O empresário cuida do corpo, cuidar da mente. Ele mesmo fala, não, terapia o empresário tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer terapia. Eu até vim perguntando pra Joana como é que funciona e tal. Às vezes a gente faz terapia com amigo, né? Então, acaba fazendo com amigo, né? Mas é uma coisa que faz total sentido. É uma coisa que eu também, a gente veio conversando aí, eu falei pra ela, ó. E daí é aquela coisa, né? Hoje ela tá com a bebê em casa, com a Rafa, então, tipo, o que eu disse pra ela? Eu falei, amor, tu precisa ajeitar o lado que eu não olho. Cara, o que a gente vai. Acordou de manhã, o que nós vamos tomar de café, sabe? Não que ela tenha que me servir, fazer essa parada toda. Mas ela organizar isso, porque a minha cabeça tá na empresa. Né? E eu tenho uma séria dificuldade de sair daqui e desligar daqui. Esse é o problema maior. Então, às vezes eu falo pra ela, e aí, tu tá vindo? Daí é 5 horas, por exemplo. Ou 6 horas. Daí eu, não, já tô indo. Quando eu vejo é 9h30, ela, ainda bem que tu tava vindo, porque senão daí eu fico, porra, cara. Mas é bem isso, assim, é porque a gente... E daí também tem um lado bom e um lado ruim, né, Regi? A gente é responsável, e daí vem aquela coisa tudo. Mas, cara, tem que ter o equilíbrio. Não... A que preço que daí tu vai pagar pra... Né? A pergunta que, né? E como, o que é esse equilíbrio, né? Como fazer, né? Como fazer? É isso aí. Então a gente vai se moldando, buscando conhecimento. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, né? Todo mundo seria. Todo mundo seria empresário, todo mundo faria tudo que tem que ser feito. Pra encerrar, Regi, uma frase que te motiva, que te guia. Diga. Te peguei de surpresa, né? Cara, não pensei. Joana.
Se pudesse mandar um recado para outros empresários que estão começando, ou que estão no mesmo nível que tu, ou que estão no mesmo momento que tu, o que tu diria? Para chegar num novo nível, tem que ter um novo nível de conhecimento. Acho que não é que para fazer o que tem que ser feito, a gente tem que elevar o nível de consciência para fazer. Acho que não existe o que a gente não faça. Existe a falta de conhecimento. Então, a gente buscar o conhecimento, buscar pessoas certas também, desde parceiros, parceiro de vida, eu acho que isso faz muita diferença. E às vezes a gente tem que reciclar, né? Você tem que reciclar e se deixar um pouco, né, aquelas coisas que estão enraizadas ali, deixar um pouco, tirar, fazer essa limpeza no drive ali e instalar O novas. hardware tá. Você tem que só instalar o software. É isso aí, instalar, tá aberto para adquirir novos conhecimentos para poder elevar elevar o nível, né? Acho que mais ou menos Boa. isso. Joana, Nossa. difícil? Tava pensando aqui, mas não consegui pensar numa frase agora. A gente lê tanto, mas É que é difícil, né? é difícil quando a gente é Dá pego de uma dica. surpresa. Eu sempre falo, a gente. Eu tenho escutado muito a questão do contexto, que a galera olha muito a grama do vizinho, né? Pô, mas se eu fosse aquele cara, eu podia fazer isso. Pô, olha esse cara aqui, o que é minha inspiração e como a gente se frustra em não conseguir muitas vezes. Mas meu pai dizia muito pra ele, assim, às vezes nós estávamos lá na corretora lá, e daí ele começava, não, mas e se o carro, se o fulano, se acontecer, não sei o quê. Deu, calma. Antes de nós atravessar a ponte, nós temos que chegar na ponte. E é muito isso, né? Às vezes a gente tá ansioso, né? Sofrendo com coisas que talvez possam acontecer, a gente não tá vendo o dia a dia, as coisas que estão passando que tá na nossa mão. É. É difícil. Eu acredito que, pro momento, assim, por tudo que a gente conversou aqui hoje, o fato de se permitir estar aberto para novas oportunidades, novos conhecimentos, eu acredito que isso para mim é bem válido, assim. Foi uma coisa que, com certeza, o Reginaldo me ensinou muito nisso. Permitir conhecer novos ambientes, novas pessoas, adquirir novos conhecimentos. Então, acho que se permitir hoje É isso aí. É isso aí. Certo? Certo, então. Queria agradecer do fundo do meu coração pela participação de vocês. Obrigado pela parceria. Nós que Nós que agradecemos, né? ficamos muito. Obrigado pelo presente. Bah, Privilégio. eles que deveriam ganhar presente e eu que ganho presente. Aí, ó, copinho da Stanley personalizado. É isso aí. Vale ambiente. Mas muito obrigado pelo tempo de vocês. É importante para nós, né, esse compartilhamento. Eu acho que para nós como empresários, eu acho que a gente é muito solitário. É difícil. Então, a ideia é de trazer, né, não só quem a gente já conhece, mas pessoal novo para contar o dia a dia, para inspirar outras pessoas. Acho que esse é o grande propósito disso aqui tudo. E obrigado. Imagina. É isso aí. Estamos juntos. Tamo junto. Valeu. E aí, gostaram? Boa.